começar o programa justamente pelo time que, às 6 rodadas do final, abriu 6 pontos do vice-líder. Mas tem jogo com o vice-líder ainda fora de casa. Então, são 6, entre parênteses, 3. Bruno, você estava ontem no Newton Santos. O Vasco não foi adversário, de fato, foi atropelado. De novo, a gente fala de um 3-0 que poderia ter sido mais. A gente viu o Botafogo fazer isso muitas vezes no seu estádio. Um placar menor do que o rendimento em campo. Conta pra gente como foi. E a festa depois foi festa de quase título já, hein? Pois é, Marília, assim, eu acho que o Botafogo ele teve um adversário, uma postura do adversário, que é tudo que o Botafogo quer. E se você perguntar para o botafoguense hoje, tudo que ele quer é como o Vasco entrou em campo para jogar contra o Botafogo, que é se expondo demais. E ainda mais o Vasco, um time frágil, para jogar dessa forma contra o Botafogo, foi praticamente um suicídio. Assim. A verdade é que o Rafael Paiva, técnico do Vasco, ele adotou uma tática suicida, que é dar espaço para o Botafogo. É tudo que esse time do Botafogo quer, espaço. E aí o Vasco ele começa com as linhas altas. E aí você tem ali o quarteto ali do Botafogo na frente com Almada, Savarino, Igor Jesus e Luiz Henrique, com espaço para jogar. Pô, os caras estavam ali no parque de diversão ali. Então, assim, com 12 minutos eles abriram no 2-0. E a verdade é que ficou barato para o Vasco, porque era para ter sido muito mais. Assim. Foi uma aula de futebol esse gol aí do Luiz Henrique, que vocês estão vendo, parece gol de pelada ali no final da pelada, que o cara chega ali na cara do goleiro ali, faz uma brincadeirinha ali de tão fácil que estava o jogo para o Botafogo, porque assim, além de muita qualidade, eles já agora estão muito confiantes. Principalmente esse quarteto da frente, aí eles estão muito confiantes em arriscar as jogadas, em se procurar dentro de campo. Então, assim, o Botafogo teve pleno domínio, foi festa ontem lá no Newton Santos, e assim, os destaques também ficaram para o pós-jogo, que o John Textor estava lá soltinho e resolveu querer falar lá com a imprensa. A gente estava lá e pegou até a gente surpresa. Ele chegou lá para falar, fardado com o uniforme do Botafogo, e dançou até funk, hein? John Textor dançou até funk. E aí ele falou sobre bons assuntos assim, ao longo ali do bate-papo com a gente. Ele admitiu que muitas propostas de fora pelo Igor Jesus. Ele citou nominalmente o West Ham, que conversou já com o West Ham, com mais 4 clubes da Premier League, 2 da Liga Espanhola e 1 da Alemanha, todos interessados no Igor Jesus. Mas, segundo ele disse a esses clubes que o foco do Igor Jesus agora estão nessas competições, esses títulos que o Botafogo está buscando. Fez muitos elogios a ele, mas admitiu que o assédio está grande pelo Igor Jesus. Outro ponto assim de destaque foi que ele falou que quer reforçar ainda mais esse Botafogo para o ano que vem. E aí quando ele entra nesse discurso dele que você destacou, Maria, que não é a questão do fair play financeiro, mas o scout do Botafogo é muito bom. E ele disse que, baseado nisso, vai reforçar o Botafogo ainda mais, que ele quer tornar o Botafogo ainda mais forte, brigando cada vez mais por títulos. E o cara tá imparável. Tá querendo mais. Muito bem. Alice Bodão, o Botafogo já é campeão brasileiro? Olha, Marília, Para mim, não. Eu ia dizer, para mim também não. Você, Alice. Eu acho 6 rodadas, a gente está falando de 18 pontos em jogo, com um confronto direto com o vice-líder, não dá para cravar, e especialmente depois do que aconteceu o ano passado, acho que ninguém vai ter coragem de cravar tão cedo, né, essa vitória. Mas encaminha muito bem, né, o título desse ano, não só por essa diferença de 6 pontos, mas pelo futebol que está apresentando. Claro, o Vasco ontem, né, se abriu para justamente o melhor do que o Botafogo tem e criou uma situação que favorece muito um time que já é, né, bem melhor do que o Vasco, e favoreceu muito esse resultado, né, 2-0 tão cedo. O Botafogo tirou o pé completamente, no segundo tempo substituiu todo mundo, depois o Vasco ficou com 1 a menos, não tinha a menor possibilidade de competir. Mas a qualidade que o Botafogo tem apresentado durante toda a temporada
ela, para mim, faz essa grande diferença. Não só porque o futebol que a gente viu do Palmeiras segunda-feira foi muito ruim, um Palmeiras descansado, né, que não tem nada para fazer além do Campeonato Brasileiro, pegando um Corinthians que tinha jogado 3 vezes no mesmo período e jogando o que o Palmeiras jogou, aí você vê o que o Botafogo jogou ontem, é muito difícil você imaginar que o Botafogo vai perder pontos o suficiente e que o Palmeiras não vai mais perder nenhum ponto no resto do campeonato. Acho muito difícil. Então, o Botafogo é mais favorito do que nunca, não só matematicamente, né, por óbvio, mas pela qualidade do futebol que vem jogando. E aí eu queria, só no assunto Botafogo, falar sobre o scouting, porque é raro eu concordar com o John Textor em alguma coisa, mas já faz bastante tempo que eu venho batendo nessa tecla do scouting do Botafogo, e hoje, no Seleção Sport TV, eles montar o campinho do time titular do Botafogo com o que foi pago de multa rescisória para trazer cada um dos jogadores. E se você tira, né, as duas grandes contratações, né, se você tira o Almada por 137 milhões e o Luiz Henrique por 106 milhões, né, claro, quem tem 240, 250 milhões para jogar, assim, muito pouca gente. Então, só para ter esses dois jogadores, era necessário ser um time muito rico. Mas o resto do time, você tem diversos jogadores, o Bastos, o Alex Telles, o Barbosa, o Marlon Freitas, jogadores que vieram sem custos e jogadores que vieram muito barato. Oi? Igor Jesus também sem custo. Igor Jesus. Igor Jesus sem custo, o John foi 7 milhões. Então, assim, a vasta maioria desse time titular que o Botafogo montou, que a exceção do Marlon Freitas é um time completamente diferente da temporada passada, é um time que, se você tira esses 2 pontos fora da curva, é um time muito barato. É um time que realmente foi montado na qualidade do scouting, nas contratações boas, não só nas contratações caras. Porque o Flamengo gastou muito dinheiro, o Palmeiras gastou muito dinheiro, Atlético Mineiro gastou dinheiro, Corinthians gastou dinheiro, que não tem, mas gastou. Muitos times gastaram dinheiro para se reforçar essa temporada e não montaram times que chegam perto do que esse Botafogo tem feito. E aí, como já tinha um time muito bom no ano passado, mesmo quando faz as substituições, ele se mantém forte. Né? É um time que pode se dar o luxo de começar no Campeonato Brasileiro, pensar onde ele vai economizar forças ali, gerenciar a minutagem dos jogadores para se preservar para a final da Libertadores no dia 30 contra o Galo. Então, eu acho que é preciso muito valorizar, porque a gente fala muito sobre ter dinheiro, virar SAF, e a gente sabe que tem SAF e SAF, né? Ontem é um exemplo claro disso, né? O Vasco que estava em campo, e tem como você gasta o dinheiro, gastar muito e gastar bem. E o Botafogo realmente fez isso, à exceção desses 2 jogadores que representam as maiores contratações da história, o resto da equipe foi contratada de maneira muito econômica, e o Botafogo acho que tem que ser muito aplaudido por isso, e o pessoal vai começar a olhar, aí começar a tentar tirar o povo lá do Botafogo, porque tem gente que tem dinheiro e nem com dinheiro consegue contratar direito. Então, olhar para isso com certeza vai fazer diferença vai ser um exemplo para outros times na próxima temporada. Ô Bodão, olha só, eu também concordo com o que vocês cantaram aí, se o Palmeiras, se o Botafogo já é campeão. Porém, vamos lá. Botafogo joga sábado com o Cuiabá. Na véspera, o Palmeiras vai ter pegado o Grêmio em casa. Olha lá, os próximos jogos do Botafogo. Vai pegar o Cuiabá em casa, enquanto o Palmeiras, seu principal adversário, vai ter jogado na véspera com o Grêmio. Depois o Botafogo vai pegar o Atlético Mineiro fora, enquanto o Palmeiras vai jogar fora com o Bahia. Sendo que esse Atlético Mineiro aí, esse jogo aí, não sei, acho que eles vão colocar o sub-chupetinha. Ninguém mostrar nada do que vai acontecer na final da Libertadores. Aí o Botafogo vai pegar o Vitória em casa, Vitória desesperado, né, na lista dos times desesperados. E aí, na véspera da final da Libertadores, tem esse jogo. Então, tem 4 jogos para o Palmeiras no Botafogo, que é Grêmio, Bahia, Atlético. Tem esses 3 jogos, não, Atlético Goianiense no caso do Palmeiras. Quando o Botafogo pegar o Atlético Mineiro, o Palmeiras vai pegar o Atlético Goianiense. Quando a gente fala não acabou, a gente tem em mente esse confronto direto aí, né, que pode diminuir para 3. Mas aí, os últimos 2 jogos do Botafogo me parecem talvez mais razoáveis. A não ser que o
que o Cruzeiro não tenha conseguido a sua vaga para a Libertadores, me parece que Inter e São Paulo vão estar menos desesperados pelos pontos aí, porque abriu uma vantagenzinha ali na frente de quem tem mais de 5 pontos. Não é desesperador. O que você acha? Dá para o Palmeiras encostar? O Botafogo vai perder ponto entre Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória? Olha, tudo é possível, né? Eu acho que a gente não crava agora que o Botafogo é campeão, porque os jogos são. Mesmo jogando contra o time mais fraco, você vê a tabela, joga com um time que está lutando contra o rebaixamento. O Palmeiras conheceu a força de um time que está lutando com o rebaixamento, né? Começou o jogo à vontade, parecia que ia ganhar fácil, atacou bastante, depois começou a complicar o jogo. E o Corinthians acabou com uma bela, surpreendente vitória. Por isso que não dá para cavar. Mas para mim seria um castigo para o futebol, castigo mesmo, se o Botafogo não levar dessa vez. O Botafogo é um timaço, contratou bem, joga bonito, joga um futebol brasileiro moderno, porque tem técnica e tem força física ao mesmo tempo. Tudo que a gente vê na Europa, né? Força física e grandes jogadores tecnicamente. O Botafogo tem tudo isso. Contratou maravilhosamente, encaixou tudo. O Igor Jesus, que eu costumo dizer que centroavante é ouro em pó, porque tem poucos no mundo. Você não encontra 10 grandes centroavantes grandes no mundo. Então, o Botafogo vai fazer negócio com ele, mais cedo ou mais tarde vai fazer. Porque o Testor é um empresário, né? Mas a campanha é maravilhosa, o futebol dá gosto, meu. Ninguém jogou bola igual o Botafogo. Ninguém até agora merece mais esse título que o Botafogo. Eu estou até torcendo para o Botafogo, pela qualidade do futebol que está jogando. A gente precisa disso. Bons times. Quase todo jogo do Botafogo é um belo espetáculo de futebol. Ontem foi a mesma coisa. Deu prazer em ver jogar. Ô, Bruno, o Textor, ele não estava nos jogos contra o Penharol. Aliás, você, muito marrento, também não me cumprimentou. Fui no Newton Santos, fui para o Uruguai. Nem oi ele deu. Ele só dá oi virtualmente porque ele é obrigado. Queria dizer aqui a nossa audiência que o Bruno, que é uma celebridade botafoguense, ele só fala com o pessoal do Botafogo. Mas, de qualquer forma, ele não estava, né, no 5-0. Eu falei, pronto, agora que abriu o caminho, porque ele que é o pé frio da história da reta final. Agora ele voltou, hein, Textor, não atrapalha tanto. Ele elogiou muito o scout. E o Arthur Jorge, né, mudando de assunto, ele é muito... Ele não gosta de falar de passado, ele não gosta de falar de futuro, ele fica muito, estamos fazendo, estamos jogando, estamos não sei o que lá. Mas você já cavucou. Qual que é a projeção do Botafogo? Quantos pontos o Botafogo tem que fazer até o jogo do Palmeiras para esse jogo do Palmeiras poder ser um jogo de time alternativo? Não precisa ser time reserva, mas poder ser time alternativo. Porque o Palmeiras ganhar na sua casa é o natural, certo? Ainda que no ano passado o Botafogo tenha ganhado na casa do Palmeiras e o contrário aconteceu naquele jogo que nunca será esquecido. Então, essa derrota, quantos pontos o Botafogo tem que fazer até lá para esse jogo ser assim? Ah, tá bom, então vamos para a Argentina e deixa o Palmeiras aí achar que dá. Então, só lembrando, o Montevidéu não estava, senão falaria com você. Estarei na final na Libertadores, mas no 5-0 o senhor estava porque eu te vi, e o senhor não me deu oi, mas tudo bem. 5-0 sim, 5-0 sim. Bom, o Arthur Jorge ele vai projetar a força máxima nesses próximos jogos. E assim, são 3 jogos antes do jogo contra o Palmeiras, são 2 jogos no Newton Santos, no tapetinho. Esse agora contra o Cuiabá, e também pega o Vitória, que é outro clube que está na parte de baixo da tabela, também no Newton Santos. E aí, entre esses 2 jogos, tem o jogo contra o Galo lá. Mas o objetivo do Botafogo é, se não conquistar os 9 pontos, pelo menos ali 7, para chegar bem ali encaminhado para esse jogo contra o Palmeiras. A ideia é tentar buscar 100% de aproveitamento nesses jogos. E só voltando nesse assunto dos scouts, é bom fazer uma justiça. O Botafogo, no início dessa montagem aí desse time, já desde o ano passado, ele teve a preocupação de, antes de sair contratando a esmo, de fazer essa reformulação do departamento de scout. E aí ele tirou fez de tudo e conseguiu tirar do Atlético Mineiro o Alessandro Brito,
E é ele que é o head scout do Botafogo. E esse cara, ele fez o time lá do Atlético Paranaense que disputou títulos, depois montou o Galo, que foi campeão. E aí esse cara fez todo o time dele de scout no Botafogo. E a partir dali começou a surgir os nomes. E aí, como você bem falou, Alice, tirando esses grandes investimentos no Almada e no Luiz Henrique, os outros nomes que chegaram e que hoje são grandes nomes, eles não eram tão badalados. Então, assim, o Botafogo, as características das contratações do Botafogo fogem um pouco do óbvio, né? Porque às vezes, por exemplo, ali tendo como exemplo, por exemplo, o Flamengo, às vezes o Palmeiras, trazem muitos caras, muito medalhões ali, que às vezes são muito caros, mas de repente não dão tanto retorno. O Botafogo, às vezes, na maioria das vezes, trouxe jogadores identificando quais seriam as necessidades do time. Foi muito norteado assim a montagem da elenco do Botafogo. Vou trazer o Alex Telles, porque eu acho que ele vai se encaixar perfeitamente no estilo do Arthur Jorge. Foi tudo sincronizado de forma a encaixar no time. Por isso que assim, as coisas estão fluindo naturalmente. Então, assim, quando o Texo elogia o departamento de scout, ele tem muita razão nisso aí, porque o Botafogo estava mostrando que a grana ajuda, mas a criatividade ajuda muito mais, né?